Olá pessoal, eu me chamo George. E eu me chamo Graziele. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AdminCast. Aqui a gente conversa sobre administração, carreira e gestão. E já começa fazendo aquela forcinha para o nosso projeto crescer, curtindo, comentando, enviando para os amigos, colegas. E hoje a gente trouxe um convidado que vive gestão de perto. E olha lá que é de perto mesmo, hein? Um profissional que lida diariamente com pessoas, processos, performance e desenvolvimento de negócios. Ele é referência quando o assunto é empreendedorismo, liderança e fortalecimento de empresas na nossa região. Uma pessoa que trabalha diretamente com empresários, equipes, projetos e que faz toda a diferença no mercado. Formado em administração de empresas pela UEMA, especialização em executivo de gerência de projeto e atualmente ocupa uma função estratégica, exige visão, técnica e habilidade humana. Estamos falando do gerente da Unidade Regional do Serviço Brasileiro do Apoio aos Micros e os Pequenos Empresários, SEBRAE, de Balsas da Cabal. É uma honra receber aqui com a gente Adalberto Fraga. Seja muito bem-vindo ao AdminCast. Eu que agradeço a oportunidade. Fico feliz em estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Hoje o nosso tema é Desafios Reais da Gestão Moderna, Pessoas, Processo e Performance. A ideia é entender como a gestão funciona na prática, enfrentando problemas reais com pessoas reais e o resultado que precisam acontecer. Falar sobre liderança, produtividade, alinhamento de processo entre conflitos, métricas, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia e de quem lidera essas equipes. Então, para a gente começar, como você enxerga a gestão hoje? E o que realmente mudou no jeito de administrar as pessoas e processos nos últimos anos? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que no processo de mudança, ela acontece de forma natural e o tempo todo as pessoas têm que entender que há uma melhoria contínua em toda e qualquer atividade que você se propõe a exercer. E fazer a gestão de pessoas, de empresa, de qualquer outra atividade que requer essa atribuição, a gente tem que entender que precisa se qualificar. Nós estamos aqui, nesse momento, numa instituição que é referência nacional, que é o IFMA, né, o Instituto Federal, que se propõe a dar habilidades, técnicas, competência para que as pessoas consigam fazer a gestão, né, da sua carreira. E para isso as pessoas têm que entender que precisam buscar conhecimento continuamente. O gestor moderno, ele precisa ter quais características para acompanhar as mudanças que vêm acontecendo ao decorrer dos tempos? Primeiro, ele precisa ser curioso, ele precisa estar o tempo todo buscando, tendo uma visão crítica, né, dos fatos, participando efetivamente desse processo, aprendendo, principalmente aprendendo, para que ele possa, assim, se identificar nesse meio, né? De que forma ele pode contribuir para melhorar esse meio e de que ferramenta ele pode contar, que parceria ele pode acessar para que ele cada vez mais possa somar nesse universo. Esse universo que a gente chama de mercado corporativo, né? Que exige cada vez mais de cada cidadão competências, habilidades, principalmente atitudes, que é o tema aqui que nos traz, né? Ter atitude empreendedora para interagir com as pessoas, com o meio e buscar soluções efetivas para dar uma resposta para a sociedade. E quais os erros que você vê como líder, né? Que eles mais cometem no trato com a equipe? Às vezes o líder, a gente tem uma diferença entre líder e chefe, né? E aí quando o líder ele comete erro e todo líder comete erro, eu acho que o principal é você não ouvir a sua equipe, ouvir os colaboradores, enxergar que cada colaborador ele pode efetivamente contribuir para a empresa. Então, como dom de liderança, primeiro ele tem que entender que ele está ali para servir, né? Isso. Servir as pessoas. E a partir do momento que ele tem essa humildade para reconhecer que ele ali é mais um colaborador, embora ele tenha a posição de líder, ele vai entender que as pessoas vão seguir, né, os princípios, os propósitos pela quais a empresa se propôs a exercer nesse mundo corporativo. Porque até mesmo o autor Xavenato, ele fala, né, que sobre os erros de comunicações, eles prejudicam a questão da gestão das pessoas dentro da empresa. E a gente vê que realmente, se o chefe, ou melhor dizendo, o líder, ele não tiver esse bate-papo com a equipe para ver os erros, ver as atitudes, o planejamento, né? Ao que a gente vê dentro da administração, que o planejamento ele é base para tudo. E se ele não tiver esse planejamento com a equipe completa, né? Ouvir cada pessoa, ouvir cada opinião para poder melhorar dentro ali, né, da corporação. Exatamente, Jorge. Assim, se a gente não se comunica,
a gente não avança, né, enquanto cidadão, enquanto equipe. Então, quanto mais a gente puder trocar experiências, trocar informações, né, correr atrás de dados que são importantes para a tomada de decisão, eu acho que tudo isso coopera para uma gestão eficiente. Gerenciar processos é difícil, né? Mas gerenciar pessoas eu creio que é muito mais. E o Fayol, ele até dizia que administrar é prever, organizar, coordenar, e controlar. E hoje, comandar é bem diferente, como todos já sabemos, né? E o que o senhor considera o maior desafio em liderar pessoas? Acho que o maior desafio de liderar pessoas é talvez não entender o outro lado, né. Às vezes a gente sempre diz assim: "Se coloque no lugar do outro", que é muito difícil você se colocar no lugar do outro para entender como é que o outro funciona. O importante de tudo isso é a gente entender que o outro lado é um ser humano que tem problemas, que tem competência, que tem atitudes, que tem desejo, que tem propósito. Então esse alinhamento de propósitos é interessante para que ambos possam, vamos dizer assim, seguir junto essa caminhada, essa trajetória, em busca da felicidade, que muitas das vezes para um empresário pode ser o lucro. Eu não vejo assim como o lucro pelo lucro, eu vejo que uma corporação, ela pode sim ter o propósito de ajudar a melhorar a vida dos outros, principalmente daqueles que eles atendem. Falando agora sobre os processos, né, como organizar para funcionar. Muitas empresas elas sofrem porque não têm processos claros. Como o Taylor defendia a padronização, né, mas o mundo de hoje pede tudo agilidade, que tem que ser rápido e pro agora. Na sua visão, qual é o impacto dessa performance no clima organizacional? Processo, como você mesmo disse, é início, meio e fim, né? Isso. É um conjunto de atividades que vão permitir com que aquela pessoa atinja um resultado, atinja faça uma entrega, né? Então, isso também não pode ser uma coisa amarrada, né? Não pode ser algo inflexível. Acho que todo processo ele precisa ser melhorado. É como se fosse uma receita de bolo, né? Você tem todo um processo para chegar naquele produto. O bolo só vai melhorar se a gente melhorar os processos, né? Então, a entrega final é a melhoria dos processos e quem enxerga isso é quem está dentro do processo, vivenciando, executando. Então, o desafio de hoje para quem quer resposta rápida é ter processos mais ágeis, né? Que a gente vive hoje no mundo VUCA, né? É aquele volátil, aquela coisa toda, né? E as pessoas precisam entender que um processo ele ajuda muito, principalmente na tomada de decisão. Então, se ele está padronizado, isso de alguma forma vai facilitar a execução daquela atividade. E o senhor, como gestor, o senhor consegue equilibrar essa flexibilidade com essa padronização? A gente, como eu falei anteriormente, a gente não pode entender também com o processo como uma camisa de força. Uhum. A gente sim deve pontuar se o processo de fato está atendendo às expectativas pelo qual ele foi criado para dar aquela entrega, né? Então, o tempo todo a gente está monitorando. Quem é administrador sabe muito bem, né? É aquela história de planejar, controlar, executar e assim por diante. Tudo ali é um processo. Então, à medida que a gente vai executando o processo e sempre com olhar nas entregas, será que aquela entrega de fato ela está correspondendo ao processo pelo qual ela vai surgir? Então, o processo ele agiliza, mas o processo não é algo engessado, pelo contrário, ele precisa estar o tempo todo em processo de melhoria contínua, né? Hoje se cobra muito por resultado, não é isso? Então, como manter a equipe motivada sem transformar tudo em meta e pressão numa empresa? Pressão, no caso. Em primeiro lugar, a gente, pelo menos na nossa organização, a gente não vê a meta pela meta, ela tem um sentido. E as metas elas são pactuadas, né, não é algo novo, é algo que já foi discutido, que já foi planejado, onde as pessoas disseram que são capazes de executar aquela meta. Então assim, isso não exime, obviamente, de ter conflito, é natural no processo de execução conflito, mas a gente tem que entender que quando a gente se propõe a executar uma atividade, a gente tem que pensar antes, a gente tem que alinhar antes, a gente tem que acordar quais são as pessoas que de fato têm as competências necessárias para que a gente produza aquele resultado. Então, se a gente discutir antecipadamente essas condições, né, eu acho que os obstáculos, os atritos, as divergências elas serão minimizadas. Claro que não haverá de não ter um risco nessa caminhada, pelo contrário, mas a gente precisa se preparar para o desafio que é cumprir aquele objetivo. A meta, ela sempre fará parte do processo,
Então, meta pela meta não faz sentido, a gente tem que ter um propósito, que é um conjunto de metas que vão nos levar àquele objetivo. O segredo, ele está na comunicação, na liderança ou na cultura? O segredo está em acho que em todos eles, né, em todos eles combinados, alinhados, né. A gente sabe que é uma cultura a cultura é muito ampla, né. Por exemplo, a cultura organizacional de cada empresa ela é muito complexa, né. Eu não posso afirmar, por exemplo, que o Sebrae de Santa Inês é o igual ao Sebrae de Balsas, são culturas diferentes, eu estou dizendo em termos de ambiente de negócio são diferentes, mas que fique claro que a cultura empresarial, uma vez definida, nós temos uma cultura lá no Sebrae, né. E essa cultura é muito bem definida e inclusive a gente está investindo muito fortemente nessa cultura, nesse propósito, para dar valor àquilo que a empresa se propõe a fazer, né. E o maior valor que nós temos são as pessoas, é dizer para as pessoas: "Será que elas estão no lugar certo, pra trabalhar?" Porque a gente passa o tempo todo, né, a maior parte das nossas vidas são nas empresas. Então se a gente não tiver nenhuma identidade cultural com aquele ambiente, a gente está fadado a não ser feliz naquele lugar. Então, quando você fala, Jorge, da combinação de liderança, cultura, né, esses são pontos chaves para que a pessoa se enxergue como servidor daquele empreendimento, daquele organismo físico que a gente chama de empresa, né. E em relação aos conflitos, pressão e vida real na gestão. Nenhuma gestão a gente sabe que não é perfeita, né? Sempre vai haver conflitos, pressão, alguns problemas inesperados, né? Como você falou, que mesmo planejando, de algum modo aparece algum. Mintzberg, ele lembra que a função do gestor é lidar com a imprevisibilidade, né, os imprevistos. E para você, né, qual foi um desafio marcante que você viu e enfrentou como gestor? Acho que o desafio marcante eu vou colocar aqui para ser bem objetivo, e eu e o Ricardo, que é o colega nosso que está aqui conosco compartilhando desse momento, é você conseguir implementar uma ação chamada Empretec, algumas de vocês já tiveram o privilégio de participar, a gente tentar implantar uma ação, essa ação ela vai te dar um retorno magnífico e as pessoas ainda assim resistem em não apostar naquela iniciativa. Então, a gente tem alguns desafios no território, que é convencer as pessoas de que aquela solução vai lhe ajudar muito na gestão do seu negócio. Então, muitas das vezes a gente se frustra pelo fato, mesmo convencendo as pessoas da importância daquele produto, a gente não consegue formar uma turma de pelo menos 20 pessoas para vivenciar essa experiência que vai ser um divisor de água na sua vida. E é lógico que enquanto colaboradores, enquanto gestores do Sebrae, a gente não desanima, porque essa é a nossa missão. A gente vai enfrentar o tempo todo esses desafios, essas resistências, mas a gente sabe que aquelas que abraçarem essa causa, né, que é a causa de estar o tempo todo se atualizando, se capacitando, buscando conhecimento, com certeza essas pessoas terão um espaço aí reservado para o seu sucesso. Até porque todo mundo hoje em dia acha que o estudo não leva a nada, mas quem estava lá embaixo, na questão, assim, de economicamente falando, né, sabe que o estudo sim abre portas, ele abre muitas portas e te faz viver uma vida, assim, melhor 1000 vezes, assim, em comparação à que tu tinha anteriormente. E Grazi, tu falaste portas, eu acho que abre janelas também, né? É. Escancar. Você não escancara tudo de uma vez. É claro que e outra, a gente percebe que a gente está num tempo que as oportunidades e acesso ao conhecimento, elas são vastas. Nós estamos aqui com uma ferramenta, né, onde você pode buscar tudo. Claro, evidentemente que você precisa ter uma instrução, uma orientação adequada para buscar exatamente aquilo que vai lhe ajudar você como ser humano, né, como profissional. Isso é uma pauta que a gente gosta de falar bastante aqui, que é a questão da tecnologia, ela tá ali ao nosso favor. A gente sabendo usar, dá certo. Que é o tal da inteligência artificial, ela está a nosso favor. O pessoal fala que ela vai dominar o mundo. Domina. Assim, em relação como saber manusear, porque a gente sabe que as máquinas estão aí, mas tem que ter alguém para gerenciar elas. E aí, quando tem alguém que sabe gerenciar essa máquina, ela vai trazer um bom fruto.
ela vai gerar uma boa coisa, né, um bom resultado. É isso mesmo, Jorge. Ó, E qual aprendizagem o senhor tirou de toda essa situação, principalmente dessa que a gente debateu agora há pouco, em relação à tecnologia e o que ela trouxe para nós, no caso, a geração Z, né? É. Que a gente pegou a tecnologia e é verdade. Na minha época, a tecnologia que eu vivenciei foi uma máquina de datilografia. Talvez as pessoas que estejam acompanhando aqui o Admincast não lembrem e não vão lembrar pela idade que que devam ter, né? Toda tecnologia, ela foi pensada pelo ser humano. Então, dependendo do uso, ela pode trazer o bem e pode trazer o outro lado, né? E aqui, em se tratando de instituições sérias, IFMA, SEBRAE, a gente tem sempre estar buscando tecnologia para melhorar a vida das pessoas que a quem a gente serve, né? Então, é importante que a tecnologia ela venha agregar, ela vem melhorar a vida das pessoas, mas ela precisa ser um aliado, né, do ser humano, né? E o ser humano ele é corresponsável por isso. A gente está diante de uma tecnologia que na minha época não existia, né? Existia um tal de telefone que você discava com, né, com o seu dedo indicador. E funcionava para aquela época, né? Mas também ela utilizava para outros fins. As fins das quais são prejudiciais à saúde, à mente das pessoas. Então, eu penso, nós trabalhamos para isso. O Empretec é uma tecnologia, eu insisto em dizer, o Empretec é uma tecnologia, e se as pessoas pensarem muito bem, essa tecnologia vai mudar a vida das pessoas para o bem, principalmente para o bem. A gente falou muito em comunicação, né? Às vezes eu cruzo com as pessoas aí afora e falo um pouco sobre isso, e as pessoas, mas o que que é isso? O Empretec já tem mais de 30 anos. O Empretec ele já tem uma solução do Sebrae voltada para desenvolvimento do comportamento empreendedor, é uma coisa muito interessante de saber. E eu acho que as instituições elas precisam trabalhar mais próxima, criar uma rede, né, uma rede de cooperação institucional, de modo que a gente, por exemplo, tome conhecimento do que vocês estão fazendo para o empresário de Santa Inês, né? E, ao mesmo tempo, perguntar ao Sebrae, o que que o Sebrae está fazendo para os jovens alunos do Instituto, né, Federal, né? Inclusive, a gente tem até eventos em comum, né? A gente realiza os hackathons, os ideatons, junto com o IFMAS. Só que eu entendo que a gente pode se aproximar muito mais, porque vocês, com certeza, têm algo em comum que o Sebrae tem, que é desenvolver as pessoas. Senhor Adalberto, hoje em dia todo mundo sabe que as empresas têm uma mistura de gerações. Tem lá presente as Baby Booms, geração Y, os Millennials, e a geração Z, como falei anteriormente, Sim. né? Então, como o senhor enxerga esse choque ou essa mistura de gerações dentro dessas equipes de várias empresas, na sua visão como gestor? Olha só, eu vou falar por experiência própria. Hoje eu trabalho com uma equipe composta por 5 pessoas. E dessas 5, 3 são meninos, são garotos. Um deles está até aqui. Então, o que que eu aprendi dessa experiência, né? Diferentemente de outras pessoas. Eu aprendi que a gente soma. Eu tenho a experiência vivida enquanto gestor de uma empresa. E eles estão trazendo algo que eu ainda não vivenciei, que posso, né, aprender. Então, acho que o segredo, os conflitos são inevitáveis, a gente vê muito por aí, o choque das gerações, mas eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que cada um pode contribuir, né? Seja jovem, seja adulto, seja com mais idades, eu não vou dizer velhos, pelo contrário, né? Então, o mercado, inclusive, ele determina quem ele vai contratar só pela sua idade, sabia? Não mais pela sua competência. Será que uma pessoa de 60 anos não tem mais competência? Ou de 50 anos, que é o meu caso? Acho que tem. Será que um jovem que está querendo ingressar no mercado de trabalho que não tem nenhuma experiência, será que ele não pode contribuir com a empresa? É um ponto de vista que a gente precisa cada vez mais melhorar, porque todo cidadão tem um potencial e ele precisa ser desenvolvido, obviamente, mas eu penso que esses conflitos eles vão existir, sempre na perspectiva de melhoria contínua, de aprendizado contínuo, mas que as pessoas sejam humildes o suficiente para reconhecer que cada um tem potencial para contribuir naquilo que lhe compete. Agora chegou o momento do nosso quadro fixo, que se chama Ping Pong ADM. São respostas rápidas, sem pensar muito. A Grazi lhe fará algumas perguntas e você tem que responder apenas com uma palavra rápido, né? Uma troca de palavras.
Preparado? Mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. A primeira é pessoas ou processos. Pessoas. Líder é mais escutador ou orientador? Escutador. Cultura empresarial. Mural de valores ou comportamento do dia a dia? Comportamento do dia a dia. Uma palavra que define gestão moderna. Escutar. Delegar. Difícil ou é necessário? É necessário. Um erro clássico de gestor. Achar que sabe tudo. Performance é Melhoria contínua. café ou água para aguentar a rotina. Água. Qual pensador da administração mais influenciou o senhor? Faiol. Inclusive, ele está até aqui no início do podcast. Agora a gente vai para outra dinâmica. Gestão de pessoas na prática. Como ela vai funcionar? Vamos te dar alguns desafios reais do nosso dia a dia e o senhor vai responder rápido, resolvendo esse problema. Bora lá, Jorge. Você tem um colaborador tecnicamente brilhante, entrega muito, mas ele começa a gerar atritos com o time. Ele não aceita opiniões, desmotiva a equipe ao redor. Como você, como gestor, agiria nos primeiros passos deste caso? Primeiro uma boa conversa, né? Conversando com ele, tentando entender o outro lado, tentando entender onde é que ele está nesse momento. Se ele está feliz com o ambiente de trabalho, para que ele entenda que ele é importante. E todos são importantes naquela organização, principalmente ele. Certo, vamos para o segundo. A diretoria aumenta as metas do setor, mas não aumenta recursos nem pessoal. A equipe começa a reclamar, o clima pesa e todos olham para você como se fosse o culpado. Então, como o senhor equilibra essa transparência, a motivação e até a preparação dessa equipe sem passar insegurança e sem criar conflito com a diretoria? Em primeiro lugar, a gente precisa ser mais estratégico do que operacional, né? A gente está falando em quantidade e não qualidade das ações. Quando a gente pensa estrategicamente, a gente vai priorizar mais, a gente vai ser mais seletivo, embora os recursos sejam menores, mas a gente vai precisar exatamente qual é a contribuição daquele esforço para que a gente faça as entregas, porque, como vocês bem sabem, eh, a gente está trabalhando com pessoas que estão pensando o tempo todo em produtividade, ou seja, fazer mais com menos. Então, fazer mais com menos exige um esforço estratégico. É pensar de que forma com menos a gente pode alcançar os resultados que nos foram exigidos. Senhor Adalberto, para fechar, o senhor deixe uma mensagem que vai inspirar quem está finalizando o curso de administração ou qualquer outro curso e quer seguir uma carreira fixa ali profissional, principalmente nessa área de gestão. Todo conselho que eu dou, e aí eu me inspirei muito no meu pai, né? Meu pai, ele não era uma pessoa passiva, ele não era pessoa de ficar na torcida jogando pedra ou criticando. Ele sempre teve uma atitude proativa em relação aos fatos. Ele ia lá, dizia que ia fazer e fazia muito bem. Então, quem é administrador ou qualquer outra profissão, né, eh, você tem que, de fato, correr atrás dos seus objetivos. Não espere cair do céu. Não espere que as pessoas façam por você. As oportunidades estão aí e você precisa aproveitá-lo porque o tempo passa e passa rápido. Então, o conselho que eu dou para todo e qualquer jovem, como vocês aqui que estão me dando esse privilégio de compartilhar desse momento, é que aproveite cada dia, cada momento da sua vida para aprender o tempo todo. E para isso tem que ter atitude. Sem atitude, a gente não consegue até satisfazer as nossas necessidades, né, enquanto profissionais. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês e aproveito para agradecer. Parabéns pelo projeto, fiquei super feliz. Essa iniciativa declara muito claramente que vocês de fato são empreendedores. Adalberto, muito obrigado pelas palavras, né? A gente agradece pela sua presença por aqui. O papo foi incrível, enriquecedor, assim, de conhecimento, muito prático e como a gestão deve ser, né? Então, hoje a gente aprendeu demais com o senhor, eu e a Grazi, certo? Certeza. Ainda mais eu, né, que quero migrar para essa parte do empreendedorismo. Então, eu gostei muito do senhor, né, explicando tudo, falando tudo direitinho sobre esse processo e tudo. E foi bem rico na questão de conhecimento, a gente adquiriu bastante aqui. A gente vê, né, que liderar pessoas não é fácil, né? Ter esse processo de gestão também não é fácil, mas não é impossível. E como o senhor falou, né?
tem que ter atitude, tem que botar a mão na massa mesmo e fazer acontecer. E você que acompanhou até aqui o Admincast, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seu amigo, principalmente aqueles amigos que fazem parte da gestão, né? E também faz curso de administração. Eu tenho certeza que isso vai ser enriquecedor para ele. Então, tira esse momentinho agora, clica lá no botãozinho de se inscrever, porque isso vai estar ajudando demais esse nosso projeto, né, a continuar crescendo cada vez mais. E muito obrigada por estarem com a gente a cada episódio do Admincast. Isso é muito importante para o nosso projeto. Nos vemos até o próximo vídeo, então até lá. Tchau! Tchau.